Muito bem, web espectador, bom dia. 11h30 da manhã você tem um encontro marcado comigo aqui no programa Entrevistas e conforme anunciado, ele veio aqui para falar para a gente sobre saúde, viu? Vamos falar de um assunto específico, mas também vai englobalizar aí a sua saúde, viu? A gente vai englobar tudo aí, seu corpo inteiro, como você faz para tratar, e por isso que a gente trouxe aqui um médico da área da saúde, né? Ele doutor aqui em Itajubá, vai contar para nós um pouco de história de vida dele, doutor Celso Teixeira. Tudo bom, doutor? Bom dia, Deus. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bom, tranquilo. Aí a gente vai falar para vocês aí como você pode tratar de alguns assuntos aí da sua saúde, viu? Mas antes eu quero falar para você que assiste esse programa da Eletel TV, rede de franquias, a sua melhor imagem. Liga para nós, viu? Nós queremos aí ajudar você aí a melhorar a imagem aí na sua casa. 3621-4600 é o telefone para você ligar, entrar em contato. A gente vai mandar o técnico aí para dar um jeito na imagem da sua TV, viu? Liga para nós, 3621-4600. Vem comigo para mais uma entrevista no programa Entrevistas. Hoje nós convidamos, e ele compareceu aqui comigo, Dr. Celso Teixeira. Quem é o Dr. Celso Teixeira? Para quem está assistindo a gente aí, já ouviu falar no nome, mas não conhecia a pessoa. O Dr. Celso é um cidadão. Eu nasci em Palmeira do Oeste, na divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Lugar Sul. fresquinho, né? Quente. Se o povo reclama de calor aqui, lá é 40 graus todo dia, muito quente. É uma região que faz um calor enorme, bem diferente da nossa região. E sou filho de trabalhador rural. Meu pai trabalhava na roça, de meieiro de café. Eu praticamente nasci debaixo de um pé de café. Conheço bem de café. Fui criado até os 17 anos lá em Palmeira do Oeste. Tem medo de cobra não? Porque cafezal para dar cobra mata, né? Quem tem muito medo de cobra não trabalha no cafezal. Não trabalha, né? Aquela jaquinha, né? Que é muito comum dar na bandeja de café e no pé é muito. E aos 17 anos eu saí de Palmeira do Oeste, que eu sempre tive aquele sonho de ser médico. Desde os 7 anos de idade eu sempre falava que queria ser médico, mesmo nunca tendo contato nenhum. Eu nunca tive parentes médicos. Aliás, eu nunca tive parente que teve curso superior. Eu sou de família bastante humilde, pobre, que ganhou nossa vida trabalhando. Aos 17 anos eu fui para São Paulo fazer o terceiro colegial. E fiz o terceiro colegial em São Paulo. Foi a minha primeira experiência de sair de casa. E acabei o colegial, fui fazer cursinho em Uberaba. Veio para São Paulo sozinho para estudar? Sozinho, com a minha malinha. Sem parente, sem nada. Com a minha malinha nas costas. E a gente conseguiu sobreviver com duras penas. Imagina um cidadão sair da zona rural, da roça, de uma cidade de 9 mil habitantes, cair dentro de São Paulo. Quase morri de medo, de susto, porque eu nunca tinha visto aquilo. Mas foi uma boa experiência. Eu trabalhava de dia, estudava à noite, como sempre estudei também o terceiro colegial, toda a minha escola, inclusive o terceiro colegial, em escola pública. E eu trabalhava de dia numa loja que vendia sapatos e calça e camisa, no bairro do Ipiranga, na Rua Vergueiro. E ali foi uma boa experiência de vida que eu aprendi também, sair da barra da calça da mãe e do pai e sobreviver. Guardei um dinheiro, eu tinha acho que 4 ou 5 vacas na roça, que a gente trabalha na roça, mexe com isso. Herança do pai. Herança do pai, a pouca herança que tinha, né? Vendi as vacas, vendi o dinheirinho que eu tinha guardado e fui fazer cursinho que eu consegui guardar. E fui fazer cursinho em Uberaba. Eu fiz um ano de cursinho em Uberaba. Outra região quente também, né? Quente também. Uberaba, quente. Muito quente. Triângulo Mineiro. E lá em Uberaba encontrei um colega que estudava, já fazia 4 anos de cursinhos e sempre vinha prestar vestibular aqui em Itajubá e Pouso Alegre. E durante a gente estudava junto todos os dias. Além do cursinho a gente estudava... além do cursinho eu fazia uma média de 8 horas de estudo por dia em casa. Porque eu fiz um colegial muito fraco. Dedicado, né? Senão não passava, né, Deus? Senão não passava. Era aquela chance que eu tinha. Eu só tinha dinheiro para pagar o cursinho um ano. Outro ano eu não tinha, eu tinha que voltar para a roça. Então eu fiquei praticamente um ano estudando dia e noite. Eu dormia 4, 5 horas por noite, o resto era estudar. E esse colega meu me fez a cabeça e eu vim prestar o vestibular aqui em Itajubá. Não conhecia nada, nunca tinha conhecido essa região. Em 1981 eu vim fazer o vestibular e consegui passar no vestibular. O senhor foi de qual turma da Faculdade de Medicina? Eu entrei na 14ª turma. 14ª turma. E eu entrei em 81 e formei em 86. Quem era o pessoal da época? Só pra gente lembrar dos nomes, assim. Estão aqui em Itajubá ainda? Fizeram fama? Da minha turma, Dr. Sindalberto. Dr. Sindalberto da Roça também, conheço. Da Roça família aqui do Ayumas. Da Ayumas. Charley, Aidecivaldo, Vinícius, Dr. Luciano Rosa, ortopedista.
São acho que o grupo de pessoas que nós ficamos. Doutor Camanducaia, neurocirurgião também é da nossa turma, que nós ficamos aqui. E assim começou a minha vida em Itajubá. Que bom que vocês ficaram aqui, né? Que bom, né? Então, o sonho era vir fazer a faculdade e voltar para minha região, não para minha terra, mas para minha região. Mas eu fiz durante o curso da faculdade, eu fiz 5 anos de monitoria de anatomia. E quando eu terminei o curso da faculdade, teve um dos professores de anatomia se suicidou, que ele vinha trabalhar, que vinha dar aula aqui de São Paulo. E eu entrei na faculdade para dar aula. Então eu já formei em 86 e comecei a dar aula em 87 já de anatomia. E não é sorte, gente, é dedicação, né? Tá contando a história aqui para nós, não é sorte. Porque tem gente que fala assim, deu sorte, de um curso você entrou como professor e tal. Não é eu sorte. Fiz 5 anos de monitoria, 5 anos que acompanhei os professores de anatomia. Quero aqui ressaltar e deixar meu agradecimento onde eu vou ao Dr. Roger Souzanilo, que ele era na época um professor, foi meu professor na faculdade. E me ajudou muito nessa época. Eu entrei na faculdade por intermédio dele e também fui fazer especialização em cirurgia na Santa Casa com ele. Aí eu fiz mais 3 anos de especialização e eu já dava aula, já operava e dava aula e resultado, acabei não indo embora nada, acabei ficando aqui em Itajubá. E já está isso aí há quantos anos? 32 anos de formado, 32 anos de formado. 32 anos de formado, fez agora o dia 18, Ontem fez 32. Doutor, mas aí nessa caminhada sua aí de professor e de também trabalhando em Santa Casa, a senhora conseguiu abrir um instituto com o nome de Instituto da Hérnia. Por que o senhor especializou nessa área? Não tem uma especialidade única, não existe a especialidade de cirurgião só de hérnia. Inclusive eu tenho a minha residência que eu fiz, eu tenho o título de especialista, otorgado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, talvez um dos títulos mais respeitados hoje por um cirurgião no Brasil, expedido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E a hérnia é uma área dentro da cirurgia que eu resolvi me dedicar mais um pouco. Por que chamou a sua atenção na área da... Justamente é uma coisa interessante. Eu fui professor de anatomia durante 20 anos. Pela diversidade que existe da anatomia. A anatomia do canal inguinal, nas hérnias inguinais, do lado direito de um cidadão não é igual do lado esquerdo. Olha. E de um cidadão para o outro, a diversidade é muito grande. Então sempre foi um grande, até hoje ainda um grande desafio a cirurgia da hérnia para o cirurgião e, consequentemente, para o paciente, que a cirurgia bem sucedida, o paciente vai ser o beneficiado. Sim. Sempre foi. E houve uma transformação enorme, que ainda até queria discutir isso aqui. Uma das áreas que mais evoluiu hoje dentro da cirurgia, em termos de técnicas, em termos de pós-operatório, em termos de recuperação e principalmente em termos da recidiva, que é um desastre total para o paciente operar de hérnia e ter que voltar a operar de novo porque a cirurgia não foi bem sucedida. E por isso, para esse desafio, pelas dificuldades que tem de ter bons resultados na cirurgia da hérnia, aonde nós começamos a dedicar, a estudar, a fazer curso. Hoje eu pertenço à Sociedade Brasileira de Cirurgia de Hérnia. A gente sempre está fazendo curso, saindo, dedicando para trazer, acompanhar a melhor evolução da cirurgia. E como ela evoluiu muito hoje, nós temos ainda muito que aprender em hérnia. Mas é uma coisa que evoluiu bastante. E aí o senhor vai para esses cursos aí, tem operação fora do estado? O senhor sai de Minas Gerais para fazer? A Sociedade Brasileira de Hérnia, ela faz os mutirão de hérnia. Eu já participei de 2. Então sempre tem mutirão fora do Mato Grosso, no Nordeste. Chega no município, tem 300 cirurgias para fazer. Só que vai 40, 50 cirurgiões. Em 2 dias fazem tudo. Doutor, uma vez que a gente está falando da hérnia aqui, uma curiosidade do programa e também eu tenho certeza que de vários que estão nos assistindo agora, a hérnia ela pode aparecer em qualquer parte do corpo ou tem área específica que ela vai aparecer? Ela não tem área específica. Ela tem o mais comum na região inguinal, mas na região umbilical, no abdômen, na transição do tórax para o abdômen, no esôfago, pode dar hérnia lombar. Tem vários tipos de hérnias. Entendi. E aí, para cada uma, a cirurgia é mais delicada que a outra? Sim, cada uma é uma maneira de intervir. Hérnias, outra coisa comum, as hérnias pós-cirurgias, que nós chamamos de hérnia incisional. Você vai lá, pode acontecer. Ou você opera uma cirurgia, por exemplo, de apendicite da hérnia, uma cirurgia de estômago da hérnia, de intestino da hérnia, de vesícula da hérnia. Isso se chama hérnia incisional. É outro tipo de hérnia comum também,
que também cada um exerce, cada um necessita de uma maneira da gente tratar. Eu acho que a hérnia, ela tem que ser um tratamento individualizado. Tipo do paciente. É lógico que o paciente obeso, gordo, ele tem muito, outro critério de a gente operar um paciente magro. A gente tem que individualizar o tamanho da hérnia, influencia imensamente no resultado. Por que ela cresce assim? Ela é uma coisa pequena, depois vai crescendo. Exatamente. Porque o paciente deixa de se tratar no começo, é isso? Exatamente. Uma hérnia, porque ela enquanto ela não complica, ela não dá grandes sintomas, uma velha ardência, aquela tumoração. A pressão ela vai sair. A hérnia é o seguinte, quando um órgão sai de uma cavidade natural dele e vai para outro local, através do orifício, que é o anel herniano. O que pode causar essa mudança dele de espaço? Isso nós vamos discutir, isso é interessante. Então deixa eu só responder. Então ela começa pequena e ela sai para fora e volta, sai e volta, sai e volta, aquilo vai dilatando. Então ninguém dorme. Isso que eu quero deixar claro aqui para o ouvinte, ninguém dorme normal e acorda com a hérnia do tamanho da bola do capotão. Isso não existe. É uma doença progressiva, ela vai progredindo. Entendeu? Então, e muitas das vezes, o paciente procura a gente só quando está complicado. Por exemplo, ela pode sair para fora e não voltar mais. O pessoal chama que a hérnia estourou. Ela não estourou, ela estrangulou, ela não conseguiu reduzir mais. Aí a dor é violenta, é forte. Aí o paciente não tem outra opção. É operar de emergência. Operação de emergência. Essa operação de emergência ocorre em quanto tempo a partir da consulta? Se é hérnia encarcerada, tem que ser imediato. Ele foi lá, passou no pronto-socorro, direto ao centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Por que pode causar essa rapidez? A hérnia estrangulada, encarcerada, ela pode estrangular. Ela pode encarcerar. Saiu o órgão para fora e ele mantém intacto, bom, viável. Pode sair o órgão para fora e lesar a circulação do órgão. E necrosar, perder. Sai um pedaço do intestino, prende a circulação, o intestino fica preto, se você demorar para operar, tem que ressecar, retirar aquele pedaço do intestino que entrou ali para dentro. É tudo que nós não queremos, que é mais um tipo de complicação para o paciente. Então, quando ela encarcera, a gente tem que operar rápido para ela não estrangular. Tem paciente que não aguenta a cirurgia e você pensa assim, não, agora esse aqui eu tenho que fazer a cirurgia, mas infelizmente não vai aguentar. Aí já aviso o pessoal da família, tudo, porque já demorou para socorrer. Isso é muito difícil a gente avaliar se não vai aguentar. Acho que tecnicamente, a gente sabe que é uma cirurgia que tem complicações dependendo do paciente. Por exemplo, o paciente é obeso, o paciente é fumante, o paciente é diabético, o paciente tem problemas pulmonares, problema cardíaco. É lógico que é uma cirurgia que vai trazer maior número de complicações e maior risco no pós-cirúrgico. Só que, como é uma cirurgia de urgência, a gente não tem como compensar esses riscos. Se o paciente não tiver compensado, aumenta demais. Idade tem alguma coisa a ver, dependendo da idade? Não. A idade é muito avançada. A idade única, exclusivamente, só a idade não é comorbidade. E vou explicar por quê. Eu tenho um paciente de 90 anos com tudo normal, perfeito. Outros de 50 anos com diabetes, problema cardiológico, problema fumante, pulmão ruim. Aí esse é o maior risco. Então a idade simplesmente não quer dizer que é complicação. O que atrapalha a cirurgia, não só a cirurgia da hérnia, mas como todas as outras cirurgias, são as comorbidades. Ou seja, outras doenças associadas que o paciente já tem. Essas doenças que trazem os riscos maiores. Entendi. Esse aqui comigo é o Dr. Celso Teixeira, viu? Ele tem o Instituto da Hérnia, funciona aqui em Itajubá. Daqui a pouco também a gente vai falar para vocês aí o endereço, para você ter uma dúvida, se está sentindo dor em alguma parte do corpo aí, vai ligar para ele te informar, viu? Vai fazer uma consulta lá para ficar informado sobre o seu problema. Mas eu quero falar para você da Eletel TV, rede de franquia, sua melhor imagem. É só ligar 3621-4600 e a gente vai mandar o técnico aí para resolver o problema naquela televisãozinha que você até já nem assistia mais porque não concorda com TV a cabo. É só fazer aí a transmissão via um conversor, tá? Então, a Eletel TV, rede de franquias, também trabalha com a internet móvel, que você pode levar para qualquer parte, e também trabalha com instalação de TV, a Oi TV, né? Você aí trabalha aí com a Oi TV para você ficar com a sua melhor imagem em casa. Eletel TV, rede de franquias, 3621-4600, para você não ficar passando raiva com aquela televisão chiada na sua casa aí, viu? Comigo aqui no estúdio, o Dr. Celso Teixeira, já contou um pouco de história aqui também no primeiro bloco, da vida dele. Vale a pena você aí depois compartilhar o vídeo. Por favor, compartilhe cada vez mais, porque o assunto é super interessante.
Ô doutor, a hérnia, ela, depois que foi operada, qual que é o risco do paciente? Em uma semana já voltar lá de novo e falar assim, ô doutor, não deu certo a minha cirurgia. Então, deixa só voltando um minuto, eu vou responder. A causa da hérnia, eu queria deixar bem claro isso aqui. Você falou, porque eu estava respondendo outra pergunta. Hoje, a população, hoje não, sempre a população associou a causa da hérnia com um esforço físico. Isso é uma mentira. Não existe. Não existe isso. Isso é ditado popular. Hoje a hérnia é uma doença que a gente já sabe adequadamente que ela não é por esforço físico. Haja vista que tem paciente que trabalha no escritório, nunca pega mais que 10 minutos e tem hérnia. Haja visto que existe, a grande maioria dos pacientes que faz grande esforço físico, trabalhador rural, cara trabalha com descarregar, carregar caminhão, grande esforço físico e não tem hérnia. A hérnia, gente, eu quero que vocês nunca esqueçam disso, é uma doença genética. É uma doença do colágeno. Então, os pacientes que têm hérnia, nos tecidos, não aquele colágeno da pele que as mulheres adoram para deixar elas todas esticadinhas, não. O colágeno intersticial dos tecidos, no paciente que tem hérnia, ele tem uma quantidade menor desse colágeno, ou seja, o tecido dele é mais frágil. Rompe facilmente, não aguenta. Ele rompe com facilidade. Isso veio mudar totalmente o direcionamento das cirurgias das hérnias. Como é uma doença do colágeno, então não adianta nada a gente fazer um indivíduo falar que ele não pode fazer esforço. Ele mesmo não fazer esforço, ele vai ter hérnia. Entendeu? Se tiver da genética dele. Da genética, exato, é uma doença genética. É a fragilidade dos tecidos por falta de colágeno. Isso a gente não pode esquecer. A outra pergunta foi como o tratamento pós-cirúrgico, para a pessoa não voltar em uma semana lá dizendo, doutor, não deu certo, a minha hérnia estourou aqui. Isso aí também tem outras novidades. Boa pergunta. Isso acontecia muito antes. Hoje acredito eu que não pode, na minha filosofia e na filosofia de quem estuda a hérnia, não pode acontecer. Por quê? O grande diferencial da cirurgia da hérnia foi as telas. Que você vai ter perguntas aqui das telas. As telas, ela veio para mudar, foi um divisor de águas. Por que ela foi um divisor de águas? Porque antes da cirurgia das telas, mesmo a gente fazendo a cirurgia corretamente, tudo adequado, com tudo dentro da técnica, ela tinha um índice de recidiva de 12 a 15%. Então, isso em medicina é muito alto. Ou seja, de cada 100 pessoas que eu opero, 12 vai voltar a ter hérnia. É um desastre. E normalmente a segunda cirurgia já é pior que a primeira, com resultado pior. A segunda cirurgia chega a ter 40% de recidiva. E aí já esse número grande assim, já chamou a atenção da hoje sociedade. Já chamou. Agora, com o advento das telas, com a padronização de uso da tela, que a tela ela entrou no Brasil em 1953. Então ela é antiga, só que não tinha uma padronização, Adilson. O resultado tinha a tela, mas a gente não sabe. Vamos falar uma coisa que o ouvinte sabe ouvir. O próprio doutor, a classe médica, a classe cirúrgica não sabia manipular essa tela. Então no Brasil teve um grande cirurgião de São Paulo, Feliz Falsi, que ele foi o grande idealizador do padronização de como usar a tela. A tela, gente, outra coisa também que eu quero deixar claro para o ouvinte. Só o simples ato de colocar a tela numa cirurgia de hérnia não quer dizer que a cirurgia vai dar certo. Ela tem princípios. Ela tem aquela maneira correta de colocar. Se o cirurgião não tiver um grande conhecimento de qual a melhor tela, a maneira de colocar, como colocar essa tela, o resultado vai ser desastroso do mesmo jeito. Então, hoje em dia, respondendo a tua pergunta, com o advento da cirurgia com as telas bem colocadas, ela voltou a ter um índice de recidiva de 0,2%. Vamos discutir de 12% de recidiva cair para 0,2%. Olha a revolução que as telas fizeram na cirurgia da hérnia. Qual é o material que é essa tela? Para a pessoa não ficar assustada. Tem vários materiais, nós vamos discutir. É isso, você saber escolher a tela. Para cada tipo de hérnia, um tipo de tela. Hoje, a indústria da tela no Brasil hoje é imensa. Então, um resultado, a gente sair de 12% a 15% de recidiva para 0,2%, praticamente baixou a zero. Então, esse negócio de você entrar lá, operar e voltar com uma semana a ter a cirurgia, não pode ocorrer mais. Só acontece se tiver algum erro técnico. Se fizer a cirurgia corretamente, acaba isso. A tela
A tela a gente tem que classificar dependendo do tipo da hérnia, o tamanho da hérnia, que a gente vai escolher a tela. A tela mais usada hoje é um produto chamado polipropileno. É um produto sintético, polipropileno, que antigamente tinha umas telas grossas, que a gente chamava de alta gramatura, dava uma reação muito grande. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, a tela veio com 50% menos de tecido, com a mesma eficácia, com menos reação. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, não existe infecção em tela. Se pôr tela, aumenta o risco de infecção. Isso não existe. Eu ia perguntar isso agora. Não existe. A pessoa às vezes vai ficar com medo por causa da rejeição. Não tem medo. Eu quero que a sociedade fique tranquila e seguro que todos os trabalhos científicos hoje falam isso e a vida prática da gente fala isso. Não existe infecção maior usando tela ou não usando tela. Outra coisa, não existe rejeição de tela. O que existe é tela mal colocada. Aí a tela mal colocada pode causar... A tela ela não aceita você colocar ela inadequadamente. Ela tem critério para colocar a tela. Não existe rejeição. E outra coisa, nós temos que sempre, a classe médica sabe disso. A tela depois que coloca no paciente, a tela ela não vem cortada, certa. Por isso que eu falei para você, cada canal inguinal é de um jeito, se fosse uma tela já cortada única, ia dar tudo errado. Não tinha nem então a tela ela vem cortada de um tamanho, 15 por 10 ou 10 por 7,5, que a gente molda a tela durante a cirurgia, a gente que corta. Entendi. O cirurgião que tem que ser o costureiro. Ele que vai fazer o tamanho da tela, moldagem da tela. E outra coisa, nunca se esquecer, que depois que colocou a tela diminui de tamanho 30%. Depois que colocado, diminui de tamanho? Uns 3 meses depois, ela está 30% menor. Essa informação não assusta o paciente? Não assusta, assim, porque doutor, eu preciso de uma tela de um tamanho, ela vai reduzir. Mas eu vou colocar ela maior, adequadamente, é saber colocar a tela. Eu já trabalho com essa filosofia para ela obstruir totalmente o orifício da hérnia. Para ela não regredir de tamanho e deixar o buraco da hérnia lá. Eu vou usar um termo mais ou menos, não muito científico, para o pessoal entender. Então isso a gente já trabalha com essa possibilidade. Todo mundo tem que saber disso, é uma coisa. A tela não pode ficar enrugada. Entendi. A tela ficou enrugada, ela vai ser rejeitada. O próprio corpo já vai identificar que ela é estranha. O corpo estranho elimina. É a coisa mais fantástica. Então é aquilo que a gente sempre fala, não existe rejeição da tela, ela existe a tela mal colocada. É praticamente um serviço de artesão, né? Exatamente. Ali tem... E aonde você tem que individualizar. Agora, isso para as telas da região inguinais. Existem telas para a região, por exemplo, uma tela da região inguinal, tá? Muito grande, uma flacidez muscular muito grande. Eu vou colocar uma tela de baixa gramatura, ela tampa certinho, mas ela vai fazer a tela não vai dar consistência naquele buraco, ela vai abaular. Aí o paciente não tem hérnia, mas ele tem um abaulamento. E aquilo vai incomodar ele o resto da vida. Ou seja, cirurgia corretamente feita com a tela mal escolhida. Se eu colocar uma tela nesses pacientes de alta gramatura, a fibrose que forma é maior, não vai fazer esse abaulamento. As telas que a gente tem que usar no abdômen, hérnia incisional, operou, abriu, fez hérnia. A tela de polipropileno não pode ficar em contato com as alças intestinal. O intestino gruda na tela, faz fístula, começa a vazar fezes para cicatriz cirúrgica. E vazou fezes para cicatriz cirúrgica? Incompatível com a vida, tem que reoperar. A gente de vez em quando encontra esse tipo de paciente. E aquela parte do intestino que ficou tudo aderido ali tem que ressecar. Tem que tirar fora, que aquilo já fica inviável. Então a tela, ela não pode. Existem telas que tem um componente que pode ficar, outro tipo, não é polipropileno, é um tecido chamado Vicryl. É uma tela de dupla face, a face de cima, anterior, ela vem em polipropileno, que vai ficar em contato com a tela, ela tem Vicryl, aí sim você pode colocar. Ou usar algumas técnicas que você, com o próprio tecido do paciente, você recobre por baixo, coloca a tela e faz outro reforço por cima. Isso é uma técnica que eu estou desenvolvendo, da minha cabeça. Eu chamo ela técnica de sanduíche. Lá no meio do quem trabalha opera comigo, principalmente meus residentes, sabe disso. Nós já temos aí 120 casos operados, que nós estamos fazendo todo um controle desses pacientes, com retornos, tudo para a gente apresentar. Provavelmente eu apresento ele agora no Congresso Brasileiro de Cirurgia da Hérnia, com resultados muito animadores. Muito animadores. E por que a gente... por que você não coloca aquela outra tela que pode ficar em contato? A gente trabalha muito com SUS,
eu opero muito SUS. Essa que pode ficar em contato é uma tela cara e o SUS não paga. A outra é uma tela barata e o SUS cobra. Então eu fico bastante à vontade com essa técnica minha de operar todo mundo e não ter problema de eu não cobrir. E o resultado é maravilhoso. Esse aqui é o Dr. Celso Teixeira, que está falando de hérnia para vocês aqui. Mas eu vou perguntar para ele daqui a pouquinho essa pergunta que você tem curiosidade aí da hérnia que mais assusta o paciente, viu? Vou falar para você também da Eletel TV, rede de franquia, sua melhor imagem. Liga 3621-4600, nós queremos ajudar você aí a melhor imagem na sua casa, viu? 3621-4600 é o telefone para você ligar aí, a gente mandar o técnico aí para o socorro de emergência, para você que está sem televisão, não está vendo a novela aí, né? Não está conseguindo fazer o acesso aí às redes sociais pela Smart TV também, nós mandamos o técnico para te ajudar, tá? 3621-4600 é o telefone da melhor imagem. Mas, doutor, tem uma hérnia que dá medo em todo mundo. Quando a pessoa vai lá no médico e é diagnosticada, a pessoa já fica assim, meu Deus, e agora, o que eu faço? Eu opero ou não? Diz que se mexer, porque os mitos acontecem, diz que se mexer, eu não vou andar mais, que é a hérnia de disco. Né? Acontece isso, né? Por que assusta tanto a pessoa tal da hérnia de disco? Isso é uma hérnia que eu não opero, a hérnia lombar, né? Quer dizer que eu opero neurocirurgião, mas é o seguinte, as hérnias de disco, ela teve uma evolução, tudo tem evolução. Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, eu operava muito a hérnia de disco. O que acontece? Se a hérnia é uma hérnia pequena e com sintomatologia não de comprimir os nervos da perna, onde o indivíduo tem só dor, anda, movimenta normal, quando você tira a hérnia, você tem que dar um ponto ali. Você tem que suturar a dura mater. A fibrose que forma, às vezes dá mais sintoma que a própria hérnia. Então a hérnia de disco, ela mudou. Apesar que agora também vem melhorando os espaçadores, as próprias placas que coloca na coluna melhorou. Mas hoje operar a hérnia de disco, a gente indica cirurgia, os neurocirurgiões indicam cirurgia quando ela tem sintomatologia. Ou seja, compressão dos nervos da perna, perda da força muscular, às vezes o paciente trava, não consegue desenvolver a parte laboratorial, ou seja, não consegue trabalhar, vai para a cirurgia. Hérnias pequenas, que são 90% dos casos, não se operam, só tratamento clínico. Só tratamento clínico. Doutor, como que se faz uma boa recuperação de cirurgia de hérnia? Não existe. Então, outra coisa, essas perguntas. Você estudou hérnia, né, Deus? O Deus está craque na hérnia aqui. Não existe boa recuperação mais de hérnia. Aquele negócio que opera a hérnia. Por exemplo, eu estou falando das hérnias inguinais, as incisionais a gente expande mais um pouquinho, que eu vou explicar. Mas as hérnias inguinais hoje a gente coloca o indivíduo para jogar a bola com 15 dias. 15 dias já está recuperadinho. Trabalhar na roça, zona rural. Já pode pegar peso. Normal. Acabou aquele mito de, nossa, eu estou operado, vou ficar 60 dias deitado. 3 meses, 2 a 3 meses. Não existe mais isso. Sai deambulando, normal, 15 dias volta às atividades. Por quê? Isso aí tudo tem um porquê, tem a parte científica. A tela, depois que você coloca ali, o que fecha a hérnia não é a tela. É o tecido cicatricial, a fibrose que a tela provoca. A tela, Dilson, é um substrato. Para ela colocar lá, o nosso tecido criar a fibroblasto, que é a cicatriz, e forma aquela fibrose ali que fecha a hérnia. Então, depois que você colocou a tela, quando ela está bem colocada, depois de 15 dias ela não mexe mais de lugar. Então, você pode pegar o peso que quiser. Pega o peso que quiser, está recuperadinho. Eu, com 15 dias, libero o paciente para ter qualquer atividade que ele quiser. Pós-cirurgia, quantas vezes ele volta lá para o senhor fazer até o senhor fazer essa liberação? Numa cirurgia normal, onde não tem, é tudo certinho, uma vez só. 10 dias depois da cirurgia, volta no consultório para tirar os pontos, a gente libera o paciente. Tratamento de hérnia sem cirurgia não existe, né? Outra coisa, boa pergunta. Tratamento clínico conservador de hérnia não existe. Que não tem jeito. Hérnia que não tem indicação de cirurgia, hérnia inguinal e hérnia incisional, ou hérnia lombar, elas são cirúrgicas, porque ela sempre vai crescer, Deus. Sempre vai crescer. Ela vai crescer. O cara é progressivo. É progressivo. O cara está cuidando, ele está cuidando de um bicho ali que pode matar ele. Então está tomando um remedinho, sarou a dor, beleza. Vou maior mentira do mundo para ele. Ele tem que operar. Ele tem que se programar e fazer essa cirurgia para ele ficar livre dela. O único resultado que é considerado hoje científico em cirurgia da hérnia é a cirurgia. Perfeito. O doutor Celso Teixeira está aqui no estúdio falando para nós de hérnia, mas vamos falar um pouco do instituto, onde é que ele atende, né? O doutor, está em qual endereço o Instituto da Hérnia e como que o pessoal que está assistindo a gente pode fazer
a ligação só para tirar dúvida? O senhor atende também nessa questão? Atende. Só para tirar uma dúvida? Ou a pessoa tem que ir lá? Atende. Rua Engenheiro José Nogueira Leite, 178, bairro Varginha, e eu tenho uma referência boa lá, que é em frente ao Saúde Ceará. A Marisa Prado está agradecendo o senhor aqui por intervenção cirúrgica há 15 anos. Marisa Prado, ela foi paciente do senhor. Adilson, eu já operei mais de 17 mil cirurgias aqui em Itajubá. Por sinal, eu conheço a Marisa. Eu não sabia que já fazia tanto tempo. Ela até falou que faz 15 anos, se não fosse a sua intervenção, ela nem estaria aqui assistindo o programa. A gente já fez bastante coisa, tem feito. Como eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, eu formei com crédito educativo. Eu passei, não tenho medo de falar, passei fome aqui em Itajubá, passei muita dificuldade. Eu já fui na escola de chinela havaiana, que não tinha nem roupa direito para ir, e sempre, nunca mudei nesses 32 anos de formada a minha visão. A pessoa me procurou, eu posso falar isso e por enquanto eu vou sustentar o que eu estou falando. Eu nunca neguei de operar um paciente, seja SUS, seja não sei o quê. Com todas as dificuldades que temos. E eu queria aqui, Adilson, em termos, para defender a minha classe, nós cirurgiões, e que a população não sabe disso, eu queria deixar aqui um depoimento e um desabafo. Por que as dificuldades? Por que o paciente tem tanta dificuldade para ter uma cirurgia que ele tanto necessita? O paciente que não tem convênio, o paciente que é pobre não tem dinheiro para pagar. Eu vou deixar aqui para vocês uma reflexão para a população de Itajubá, a região, e para toda a população que tiver um dia acesso a essa entrevista. Uma cirurgia de hérnia, hoje o SUS paga R$ 84. Eles acham que é um dinheiro. R$ 84 paga para o cirurgião. Uma cirurgia de vesícula, R$ 112. Uma cirurgia de esterectomia, que é retirar o útero, daquela mulher que tem mioma, está sangrando, que não consegue nem ficar em casa, R$ 134. Uma cirurgia de apendicite, se eu não operar um indivíduo, ele morre, R$ 85. É essa tabela que o governo impõe à classe cirúrgica hoje, aos cirurgiões do Brasil. Isso é ridículo. Isso não é nem querer trabalhar ou não deixar de trabalhar. Não dá, o indivíduo hoje que ele viver só do SUS, para operar só o SUS, ele tem dificuldade de sobrevivência. A condição de vida dele vai lá embaixo. 10 cirurgias, 840 conto. 100 cirurgia, R$ 8.000. Quem tem condições, o cirurgião nenhum tem condições técnicas de fazer 100 cirurgias por mês. Não tem mesmo que você trabalha cedo, à tarde, à noite. Essa tabela que o SUS impõe, e não impõe só para o cirurgião, não. Impõe para o anestesista, impõe para o auxiliar. Outra coisa que nós temos que um dia discutir isso amplamente, que ninguém quer discutir, para as instituições. O indivíduo, o SUS paga um pacote. O indivíduo interna lá, a hérnia, se não me falha a memória, eu não tenho certeza disso, não tem papel para falar, mas um pacote total para a Santa Casa, o SUS paga R$ 480 numa cirurgia de hérnia. Para pagar a tela, para pagar a comida, funcionário, tudo tá dentro, tudo certinho. Dá prejuízo. Todos os pacientes hoje, quase todos os pacientes que entram hoje no SUS, ele dá prejuízo. Então, essa tabela, ela mata a saúde brasileira. Horrorosa, né? Tabela horrorosa. Horrorosa. E nós saímos agora de um processo eleitoral onde mudou, todo mundo sonha com tantas mudanças. Eu não vi em lugar nenhum, de candidato nenhum nesse Brasil discutir saúde, você viu? Isso aí é o que falta. Alguém viu? Eles falam em melhorar, né? Vamos melhorar a saúde, melhorar a educação. Ninguém quer discutir. Outra, 60% dos pacientes do Brasil, do SUS, são atendidos pelas Santas Casas. Não existe um programa a nível nacional do governo federal e nenhum programa do governo estadual para ajudar as Santas Casas do Brasil. Por isso que estão todas quebradas, né? Mas que jeito? Devendo, né? Que jeito que sobrevive? Os hospitais de escola ainda tiveram. Há 5 anos atrás, os hospitais de escola tiveram um programa do governo estadual chamado ProHosp, que Itajubá foi imensamente angariado, felizardo de receber mais de 40 milhões de reais para reestruturar o hospital. Agora, não tem, isso é um programa estadual, o ProHosp. Não teve até hoje nenhum programa aonde vai reestruturar as Santas Casas do Brasil, que atendem 60% da população atendida no Brasil. Você vê o poder de que é forte as Santas Casas. E
Haja visto, nós estamos cansados de ver em televisão a Santa Casa de São Paulo, que é o maior hospital de São Paulo, sempre com dificuldade. Sempre com dificuldade. Eles têm bastante dificuldade. Essa tabela eu queria que o povo não entendesse. Por que está, só para me complementar, para me acabar a coisa, o que está acontecendo? Hoje um médico não opera. Como ele não é funcionário do SUS, se ele operar, ele ganha essa tabela, se ele não operar, ele não ganha nada, todo mundo vai trabalhar em outros setores e a cirurgia ficou atrasada. E hoje em Itajubá já tem filas enormes. Hoje já a fila de pela hérnia em Itajubá é em torno de 1 ano. 1 ano de espera. Esse 1 ano de espera, essa hérnia pode romper e matar o paciente? Como? Olha o que nós discutimos aqui. Olha o que nós discutimos aqui. Isso aí é uma coisa que nós não podemos, tem que ter alguma coisa para a gente tirar, ter um incentivo, tanto para os hospitais, para o médico operar e resolver. Uma pergunta aqui do web espectador também, o Carlos está perguntando como que funciona no exterior a saúde pública, doutor? Depende de país para país, né? Olha, eu falo para você, o projeto de saúde pública melhor do mundo é o Brasil, chama-se SUS. Onde se contempla a todos, né? É o único lugar que dá saúde a todos. Só que não tem dinheiro para dar saúde a todos. Tem algumas coisas no Brasil que estavam funcionando muito bem até 1 ano atrás. A parte oncológica, cirurgia de câncer no Brasil funcionava muito bem. A farmácia popular maravilhosamente bem. Resgatou a dignidade do pobre ter dinheiro ao remédio. Que não adianta nada eu receitar um remédio de 10 mil reais, o cara não vai comprar. Tá? As cirurgias cardíacas funcionam ainda, mas o beabá, a urgência e emergência hoje funciona razoavelmente bem. O beabá, que é as cirurgias eletivas, atendimentos, coisas, deixa a desejar. Não existe, só para responder a pergunta, não existe nenhum país do mundo que dá saúde a todos. Não existe um país que dá saúde a todos, não. Inclusive, agora, essa semana, o presidente Obama, nos Estados Unidos, tentou montar um plano de saúde para atender a população mais carente. Agora, o plano de saúde dele, o Obamacare, foi considerado inconstitucional, vai ser eliminado, onde ajudava o pobre. Olha só, não vai voltar. Não vai funcionar. Talvez funcione melhor em termos de tecnologia, tudo, mas aonde dá saúde a todos, eu acho, gente, é a minha opinião, né? Acho que a opinião de todo mundo que mexe com saúde, porque além de ser médico, eu já fui prefeito, eu já fui secretário de saúde, eu já fui diretor técnico de instituições, onde mexi só com administração. Eu acho que nós não temos que um dia pensar em acabar com o SUS. Nós temos que um dia reestruturar o SUS. O SUS é a solução do Brasil. O que é reestruturar? Investir mais, acabar com os roubos. Haja visto, nós estamos vendo na televisão aí, o roubo do stand, o roubo da prótese, o roubo de cirurgias não realizadas, que o roubo é grande. Tá? Estruturar tudo isso aí, melhorar essa tabela e dar condição melhor para a população. Isso acho que é a solução. Não sei. Agora... A solução é fazer uma faxina na casa. Olhar tudo que está debaixo do tapete. Olha, eu tenho uma opinião minha como político agora. O Brasil hoje a gente fica... Sua opinião como político, o senhor foi candidato também, né? Saiu candidato nas últimas eleições, já fui prefeito, candidato a deputado 2 vezes. O senhor foi prefeito aonde? Maria da Fé. Maria da Fé? Eu moro em Maria da Fé, né? Moro em Maria da Fé. Eu moro em Maria da Fé. Eu acho o seguinte, o Brasil hoje em dia, nós não estamos nem querendo saber propostas. Era só ser honesto. Se for honesto, já sobra 40% do dinheiro que se some no Brasil. Aí já vai ter gente sendo operada rápido. Só ser honesto. Só acabar com os roubos. Acabar com privilégios. Penduricalhos. Gente, ninguém quer discutir quanto custa hoje o nosso legislativo, a Câmara Federal, Senado e todas as câmaras municipais e todos os prefeitos. Quanto custa para o Brasil isso? Para onde vai o dinheiro? 300 vezes mais que a saúde e a educação junto. Quanto custa o nosso judiciário? É o 4º judiciário mais caro do mundo. O senhor é candidato, o senhor foi candidato, né? O senhor também já foi prefeito, o senhor pode responder uma pergunta, curiosidade aqui do programa. A saúde e a educação ainda elege muito candidato? Não elege. Se elegesse, a grande maioria dos deputados era médios. Nós só temos hoje 82, de 513, 82 deputados que são médicos. Não elege. Não adianta ele estar na área para poder... Eu sempre falo, saúde e educação não inaugura, Deus. Não faz festa, não tem jeito de soltar rojão, não tem nada.
É o coitado do pobre lá, que é o beneficiado, que quase sempre o que mais precisa é o que mais fica quieto. Olha que frase bonita que ele falou, viu? Saúde e educação não se inaugura. Gostei, viu, Não doutor? se inaugura. Gostei dessa frase. Não tem inauguração, não tem festa, não tem foguete, não tem discurso. Tem benefício para a população e quase sempre quem é o beneficiado é o pobre, que nunca se abre a boca. Aí o doutor Celso Teixeira, que participou comigo aqui dessa delícia de entrevista hoje, foi bom o programa, viu? Gostei. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Quero que o senhor deixe mais uma vez o telefone lá do Instituto e o endereço. Tem endereço na rede social para o pessoal? Tem. Tem Facebook, Instagram também? Instituto da Hérnia. Instituto da Hérnia no Facebook. Isso. Rua Engenheiro José Nogueira Leite, 178, bairro Varginha, em frente ao Oceano. Telefone 3012-1461. 3012-1461 é onde nós estamos lá todos os dias. Não fica na dúvida aí, sentindo dor, esperando você estar na maca lá e chamar o doutor Celso, não, viu? Vai antes. Apareceu a dorzinha, já corre, né, doutor? Melhor. Melhor, né? A gente, eu quero dizer também que a cirurgia da hérnia, quanto menor a cirurgia, melhor para o cirurgião operar, melhor resultado, melhor para o paciente, é tudo melhor. Então, para que ficar esperando? E outra, por que você vai ficar esperando uma coisa que você nunca vai curar sozinho, você vai ter que operar mesmo? Na dúvida, vai pra lá, viu? Procura, vai na hora que tiver para ser operado, não. Então que vai ser pior para a equipe de cirurgia e também para a recuperação sua. Muito obrigado a você que participou com a gente aqui do programa, viu? Muito obrigado a você que assistiu o programa hoje e eu espero vocês amanhã, viu? A produção não me passou ainda o nome do entrevistado de amanhã, que é quinta-feira, mas já eu passo para vocês aqui no programa, tá? Vai chegar para mim aqui no... Deixa eu ver aqui, peraí, doutor, já que a gente encerra, quer ver que eles me mandam aqui? Sempre no finalzinho do programa, de amanhã, o entrevistado de amanhã. Quem que é? Lourdes Ribeiro, deixa eu ver o que a Lourdes falou aqui, já fala com o doutor, quer ver? A Lourdes Ribeiro, boa tarde, Adilson, um abraço aí, boa tarde pro doutor Celso Teixeira, beleza de entrevista. Obrigado, viu, Lourdes? Um abraço aí pra você também, tá? E a gente vai encerrando aqui, doutor, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa. Muito obrigado mesmo, as suas informações são de grande valia. Eu vou pedir para o público acompanhar com a gente e fazer também a interação compartilhando o vídeo, viu? E aproveita que você está no Facebook, faz uma visita lá no Instituto da Hérnia, lá do Dr. Celso Teixeira. Vamos lá, produção? É o Tenente Carneiro. Tenente Carneiro da Polícia Militar, é isso? Polícia Militar. Amanhã, então, a gente vai falar de segurança da cidade de Itajubá por parte da Polícia Militar. Tenente Carneiro vai estar comigo aqui no programa, viu? Não esquece, não, 11h30 da manhã eu espero por você. Tchau, tchau.